paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estou aqui, irmãos, gravando mais um vídeo para vocês, para trazer a vocês o conhecimento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Jesus profetizou, irmão, dizendo das coisas que viria, das coisas que havia de suceder. Viu, meus irmãos? E Jesus sempre falava antes que sucedesse, para que quando viesse acontecer, nós, meus irmãos e minhas irmãs, já iria estar sabendo, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Jesus estava nos alertando das coisas que haveria de vir, das coisas que haveria de suceder. Então, meus irmãos, recordando uma palavra de Jesus, que ele diz para nós lembrar do que profetizou o profeta Daniel, quando nós olhássemos e visse Jerusalém cercada pelo seu exército, que ele entenda, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós olhasse e visse, viu, meus irmãos e minhas irmãs, coisas, viu, meus irmãos e minhas irmãs, no lugar santo, o qual não haveria de estar. Então, para nós entender, para nós compreender, viu? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós, quando ver as coisas que estão no lugar onde não deveria estar, viu, meus irmãos, o pecado, a iniquidade, está entrando, penetrando dentro da casa do Senhor, Jesus nos alertou para nós entender e compreender essas coisas, para que nós pudéssemos escapar, para que nós pudéssemos fugir. Então, meus irmãos, quando nós vemos essas coisas acontecendo, não é para nós se escandalizar, não. Não é para nós se alarmar, porque nós vemos que quando Jesus chegou ali no templo, ele encontrou ali dentro do templo cambiadores, ali, negociantes, que faziam negócio, Eles faziam da casa do Pai, viu? Casa de comércio e negócio. E Jesus chegou ali, vendo aqueles cambiadores ali, a palavra do Senhor diz que Jesus expulsou eles, Jesus ali pegou um chicote, desceu ali o chicote neles, expulsou eles, viu? E o que Jesus disse para eles? Disse: vocês querem fazer da casa do meu pai negócio? Viu? A casa do meu pai é chamada casa de oração. E o próprio Jesus disse: a minha casa é chamada casa de oração. A casa de Deus, a casa de Jesus é chamada casa de oração. Mas eles tinham feito ali de comércio, ali vendendo ali, comercializando, E Jesus ali, meus irmãos, segundo a Bíblia, expulsou eles, expulsou eles, meteu as chibatas, virou as cadeiras, expulsou eles de dentro. E disse para eles não fazer da sua casa negócio, não fazer comércio da casa. E nos nossos dias, meus, o que mais nós temos visto, as pessoas usando a casa do Senhor para comercializar e fazer de comércio, irmãos, viu? Ali, pessoas que, meus irmãos, transformando a casa do Senhor em negócio, casa de negócio, Naquele tempo eles vendiam, meus irmãos, animais para sacrifício,
ali para sacrificar os animais pelo pecado do povo. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eles não estão fazendo diferente, não. Hoje eles estão fazendo de outra forma. Não estão levando boi, não estão levando ovelha, viu? Estão usando agora outro argumento, outra forma de negociar, viu, meu irmão? Hoje em dia, meus irmãos, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, né? As pessoas, né, fazendo ali da casa do seu negócio, comercializando, né? Até Salmo, meus irmãos, 91 é comercializado. Hoje ele anda comercializando a palavra, a qual Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Não, estão vendendo. Vendendo bênção, vendendo prosperidade, né? Hoje está tudo assim, irmão. Tudo é comprado, né? Meu irmão já não recebe mais nada de graça, né? Tudo é comprado. Tudo você compra, viu? Você não recebe mais de graça, você tem que fazer alguma coisa, né? Então isso anda fazendo da casa do seu comércio, né, de uma outra forma, né? Através de envelope, né? E ali, né, fazendo através de campanhas, o irmão receber uma benção, né, receber uma vitória, né? Pegar um envelope, né, trazer uma certa quantidade de dinheiro, né? Que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vitória. Irmão, primeira coisa, sem fé, meu irmão não recebe nada. Sem fé, a minha irmã não recebe nada. Ali, primeiro, a palavra do Senhor disse que é necessário que aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Viu mesmo? Então, tudo que nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos, tê-lo-emos e será nosso. Foi o que Jesus disse. Viu? Tudo que nós pedimos com fé, crendo, receberemos, tê-lo-emos e será nosso. Né? E isso nós pedimos, meus irmãos, com fé. E para nós recebermos, né, nós temos que estar, meus irmãos, enquadrados na palavra de Deus, em obediência, viu? Em obediência à palavra de Deus, porque tudo que nós pedimos com fé, crendo, nós vamos receber, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus, se nós estivermos buscando o reino do céu, a sua justiça, viu? Para que essas demais coisas possam ser acrescentadas na nossa vida. Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali, se nós, meus irmãos, ouvirmos a Jesus e buscarmos, né, o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas, né, que nós necessitamos, o Senhor irá acrescentar para nós. Nós iríamos receber. Mas é necessário que primeiro guardamos a tua palavra. Irmãos, nós temos que guardar a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor. Então nós recebemos de Jesus mandamento. Jesus deu o mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou, ó, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei também. E o amor não faz mal a ninguém. Então, quando nós amamos, viu, meus irmãos, nós aprendemos a não fazer mal ao nosso próximo, porque o amor, meus irmãos, não faz mal a ninguém, viu? Quem ama, meus irmãos, tá vendo? A Bíblia diz que o amor é paciente. A pessoa que ama é paciente. A pessoa que tem dom de Deus, viu? E recebeu de Deus o mandamento do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, você pode ver que ele é pacífico, viu? Ele é manso, ele é humilde, porque ele recebeu do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para a vossa alma. Porque disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então meu irmão não vai carregar peso nas costas, e nem a minha irmã, ali. Mas o seu jugo, viu, vai ser suave, o seu fardo vai ser leve, porque você vai carregar o fardo de Jesus e o jugo de Jesus, que é leve, viu, meus irmãos? O amor, né?
O amor, meus irmãos e minhas irmãs, viu? A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo suporta. Meu irmão vai aprender a suportar, né? Nós vamos suportar, meus irmãos, a ofensa um dos outros, viu? Nós não vamos ficar julgando os nossos irmãos, nem julgando as nossas irmãs, porque o amor, meus irmãos, é que cobre uma multidão de pecados. Se nós, meus irmãos, aprendemos com Jesus, viu? A palavra revela para nós que o amor, meus irmãos, ele cobre uma multidão de pecados. E através do amor é que nós vencemos todas as coisas, viu? Viu, meu? É o amor. O amor, meus, faz com que nós venhamos ser vencedores. Viu, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Porque nós recebemos de Jesus, aprendemos de Jesus a amar o nosso próximo. E é mandamento do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós quisermos receber tem que ser através da fé. A fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento. Viu, meus irmãos? É a prova das coisas que não se vê, meus irmãos. Tá vendo? É a certeza, né? É a convicção que o meu irmão vai receber aquilo que ele está buscando do Senhor e que o Senhor vai te dar através da sua fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Ninguém recebe nada das mãos do Senhor sem fé. Viu? É preciso que nós venhamos ter fé. E se nós tivermos fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Nós vamos receber a bênção. Por quê? Através da fé, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vai dar a nós, meus irmãos, viu, meus irmãos? O amor, viu? A esperança, viu? Porque a fé, ela produz em nosso coração a esperança, viu? E o amor de Deus. A fé é isso, a fé, ela produz esperança e o amor de Deus em nosso coração. E o amor de Deus no nosso coração nos ensina a ser paciente, viu? A ser paciente, a esperar pelo Senhor. Então, quando nós esperamos nele, esperamos com fé, com paciência, até que ele venha se inclinar para nós e tirar nós da situação difícil a qual nós nos encontramos. Lembramos de uma palavra que o salmista Davi expressou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e colocou um hino de louvor em sua boca para ele cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor. É assim, meus irmãos. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, é para glorificar, é para exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Jesus diz: pedi e receber para que o vosso gosto se cumpra, para que nele nós venhamos ter o quê? Alegria. Viu, meus irmãos? Para nele nós ter alegria. E tudo isso é através da fé. É através da fé que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Nós estamos vendo que muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, né, estão passando por grandes lutas, por grandes dificuldades, porque está faltando a fé. Viu? E a fé, meus irmãos e minhas irmãs, está ali, é essencial. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, não pode faltar na nossa vida. Porque através da fé é que nós apagamos o dado inflamável do maligno. Viu, meus irmãos? Então nós vamos aprendendo com Jesus a olhar para nós mesmos. Não olhar para os nossos irmãos. Não olhar para os nossos irmãos. Porque se nós olharmos para os outros, nós esquecemos de nós. Então, primeiro nós vamos tirar o argueiro que está nos nossos próprios olhos, para poder depois ver e ajudar os nossos irmãos, ajudar nossas irmãs, viu? Também. Mas primeiro temos que olhar para nós. Primeiro, vamos tirar o travessão que está nos nossos olhos, primeiro, para nós enxergar bem, para depois procurar tirar também o argueiro dos olhos dos nossos irmãos. Porque se nós olharmos para o defeito dos outros, nós não vamos ver o nosso. Quem olha para o defeito do outro não vê o seu. Por isso Jesus disse: ó, não julgueis para que não seja julgado. Não condeneis para que não seja condenado. Soltai-vos e soltai-vos-ão. Com a mesma medida que nós medimos alguém, nós seremos medidos também. Por que reparar tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Então, primeiro, devemos cuidar de nós, meu.
olhar para nós, ele examinar a nós primeiro, né? Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, temos que primeiro cuidar de nós, olhar para nós primeiro, viu, meus irmãos? Purificar o nosso coração, viu? Lavar, viu, meus irmãos e minhas irmãs, viu? O nosso coração com água limpa, purificar nossa mente, ter uma boa consciência, viu, meus irmãos? Para que naquilo que nós vamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, com inteira certeza de fé, que nós vamos alcançar do Senhor, por quê? Porque guardamos a tua palavra, guardamos o teu mandamento. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele diz, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado também do meu Pai. Então, meus irmãos, vamos procurar guardar os mandamentos do Senhor, a tua palavra, né? Vamos pedir ao Senhor que ilumine nós, para que nós, com os olhos iluminados, podemos ajudar também os nossos irmãos, ajudar também as nossas irmãs, né? Estamos vendo que muitas coisas, né, nesses últimos tempos estão acontecendo, viu? Muitas coisas estão acontecendo, né? A fé de muitas pessoas, né, meus irmãos e minhas irmãs, estão, meus irmãos e minhas irmãs, sendo abatida, muitas pessoas abatidas, faltando a fé, perdendo a esperança, perdendo o amor. E Jesus disse sobre isso, meus irmãos, por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo iria se esfriar. Viu? Iria surgir muitos falsos profetas, enganadores, iria enganar a muitos. Mas Jesus disse para nós se acautelar. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém, meus irmãos, venha nos enganar com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, vamos examinar as Escrituras, vamos procurar, meu irmão, guardar a palavra de Deus, conhecendo a verdade. Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta o homem, o que liberta a mulher é a verdade. Se o meu irmão não receber um evangelho verdadeiro, o meu irmão não vai ser liberto. A minha irmã não vai ser liberta. O que liberta o homem, o que liberta a mulher é o verdadeiro evangelho, né? O evangelho que convence o homem, convence a mulher do erro dos seus maus caminhos, viu? Então aquele homem ou aquela mulher que tem se desviado da verdade, andando por caminho tortuoso, viu? Por vereda tortuosa, viu? Vão ser aplanados. Quando ele ouvir a palavra de Deus, receber o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí sim, ele vai ser liberto. Por quê? Porque os seus caminhos vão ser aplanados. Aquilo que está torcido vai se endireitar. O evangelho é para isso. O evangelho é para endireitar os nossos caminhos, né? É para colocar nós, meus irmãos, na vereda direita, nos caminhos retos do Senhor. Viu, meus irmãos? Eu me lembro, né? Quando eu estava na igreja, meus irmãos, eu estava pregando, e o Senhor, meus irmãos, me concedeu um mistério. E eu falei em mistério, falei em línguas. Mas aí, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente falar em línguas, edifica a nós mesmos. Os nossos irmãos não serão edificados. Então eu pedi ao Senhor, para que o Senhor pudesse também me dar a interpretação. E naquela hora, mesma hora, viu, meus irmãos e minhas irmãs, veio, meus irmãos, meu coração, viu, meus irmãos, e eu creio que naquela hora o Senhor está falando para mim, os caminhos do Senhor são retos, o justo anda nele, mas o transgressor nele tropeçarão. Viu, meus irmãos? Olha só como que o Senhor fala. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor dá a nós, meus irmãos, um mistério. Falando conosco, edifica nós. Mas a igreja, viu, não é edificada. Para a igreja ser edificada, precisamos também que haja interpretação das línguas, para que a igreja também possa ser edificada. E ali o Senhor concedeu pela tua graça o entendimento, viu? Para mim, para que eu pudesse falar para a igreja que os caminhos do Senhor são retos, o justo anda nele, mas o transgressor nele tropeçarão. Está vendo, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma palavra do Senhor, né, meus irmãos, que nos adverte, que nos ensina, viu, meus irmãos? Então, estou trazendo para vocês, meus irmãos, uma palavra, viu, meus irmãos, para ajudar vocês, viu? Para que vocês possam, meus irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas, o Senhor vai acrescentar para meu irmão, vai acrescentar para minha irmã, mas busca com fé, irmão. Busca com fé, esperança, amor. Ouve o Senhor Jesus,
O mandamento do Senhor é amor. O mandamento é amor. Porque foi o mandamento que o Senhor Jesus deu. O novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei também. E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo ali? É bem maior do que o nosso amor. O amor de Deus, meus irmãos, é perdoar. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei, Senhor? Até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Está vendo, meus irmãos? O amor. Viu, meus irmãos? E é o que Jesus quer, que nós aprendemos a amar uns aos outros e a perdoar uns aos outros, como Ele nos perdoou também. Viu, meus irmãos? Mas tem muitos irmãos, muitas irmãs, que se aborrecem um contra o outro, viu, meus irmãos? E não aprendeu a amar, não aprendeu a perdoar. Amar, perdoar, é esquecer as ofensas. Viu, meu irmão? O meu irmão me ofendeu, a minha irmã me ofendeu, viu? Mas o amor de Deus que está na minha vida, viu, meus irmãos e minhas irmãs, é que cobre toda a transgressão, que cobre todos os pecados. Então eu posso falar, meu irmão, você me ofendeu, mas eu te perdoo, viu? Porque eu estou em Cristo. Então, quem está em Cristo aprende a amar e a perdoar as suas ofensas, um dos outros. Amamos a Jesus e aprendemos com Ele a perdoar aqueles que têm nos ofendido. Né, meus irmãos? Viu, meu irmão, a palavra que eu trago para os irmãos, e que os irmãos examinem a Bíblia, a Escritura Sagrada, busquem a Deus, para que Deus possa iluminar cada um de vocês. Viu, meu? Busque o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, porque o Espírito Santo irá conduzir vocês em toda a verdade da palavra de Deus, viu? O Espírito Santo é o Espírito da promessa que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, prometeu, viu, meus irmãos e minhas irmãs, através do teu Filho Jesus, de enviar, viu, meus irmãos, para cuidar da sua igreja e cuidar do seu povo. Que Deus os abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que o Senhor os guarde e o proteja do mal. Ora a favor de todos vocês nessa hora. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, Pai, que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre os teus servos, sobre as tuas servas, ó Pai, e todos, ó Pai querido, Pai amado, que ouve, Senhor, a tua palavra. Que a fé possa penetrar profundamente em seus corações, a esperança e o amor, ó Pai, dá a eles a paciência, para que eles possam receber as bênçãos do Senhor, viu? Em nome de Jesus Cristo, é o que eu peço, Pai, a favor de cada um deles. Eu tenho certeza que eles recebendo o batismo com o Espírito Santo, vão ser um outro homem, vão ser uma outra mulher, vão ser uma nova criatura. Que o Senhor os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Amém?